Nosso texto de estudo desta manhã está em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Eu gostaria de dizer para os irmãos que é um dos capítulos mais belos que nós temos nas Escrituras Sagradas. A minha esposa sempre brinca comigo que eu vou escolher nos capítulos e vou dizendo, este é mais bonito que o outro. Mas a Bíblia é assim mesmo. E o capítulo 26 de Gênesis é uma das joias mais preciosas que nós temos nas Escrituras Sagradas. É o capítulo da família, é o capítulo dos homens abençoados por Deus. Nós não vamos ler todo o capítulo agora, mas eu quero ler somente um versículo, para depois, a partir desse versículo, firmar nossa mensagem desta manhã. Verso 12: Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Vamos ler todos juntos esse texto? Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ó Pai, fala ao nosso coração nesta noite, fala às nossas vidas nesta hora especial. Permita, ó Pai, que nesta manhã nós possamos compreender a Tua mensagem e aplicá-la aos nossos corações. Usa-nos para a Tua glória e Teu louvor, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, tem hora que a mente falha e pensa que está à noite, né? E na oração fala, Senhor, abençoa esta noite. Não é esta manhã tão gostosa que nós estamos. A mensagem desta manhã tem um tema bem clássico: o homem abençoado por Deus. Eu poderia aplicá-lo isso a qualquer um de nós, mas de uma forma muito especial aplicarmos a vida do rei Edgar, o homem abençoado por Deus. O grande sonho nosso é de fato sermos abençoados pelo Senhor. Em outras palavras, é vivermos na bênção do nosso Deus. Isaque foi um homem diferenciado pela graça do Senhor. Teve alguns privilégios dados por Deus, teve alguns momentos que Deus marcou a sua vida, teve a sua postura de homem diferenciado diante do Senhor. Em Cristo Jesus, Isaque é quase um tipo de Cristo também no Velho Testamento, porque a sua vida, o seu ministério, a sua postura, as suas lutas, as suas dificuldades, mostra muito bem o homem que Deus chama, Deus coloca, e o homem que cumpre as suas obrigações diante do Senhor. Muitas vezes nós olhamos para algumas situações da vida, e uma das coisas que mais me chama a atenção na pessoa de Jesus Cristo, é que Jesus Cristo se fez homem. Ele sentiu os problemas nossos, nossas lutas, nossas dificuldades, nossas batalhas, e Ele não fugiu delas. Ele em tudo ele foi semelhante a nós, menos em pecar. A grande diferença de Jesus conosco é que Jesus pode ser o nosso intercessor, porque Ele sentiu as nossas dores, as nossas lutas, as nossas batalhas, mas Ele foi um homem sem pecar. Isaque conviveu como um ser humano normal. O primeiro grande desafio de Isaque está logo no início do capítulo 26, que houve fome na terra aonde Isaque estava. Os irmãos deram uma olhada, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida dos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. O primeiro grande desafio daquele homem é que ele poderia tentar voltar para outra região. Havia fome naquela região que ele estava, havia seca naquela região onde estava, havia dificuldades inerentes naquela região, havia problemas maiores e problemas geográficos naquela região, mas Isaque obedeceu a voz de Deus. Para sermos homens e mulheres abençoados por Deus, nós precisamos em nossas vidas aprendermos a ouvir a Deus
e a obedecê-lo. É muito difícil muitas vezes nós entendermos isso. É muito fácil nós irmos para os melhores lugares. É muito fácil nós caminharmos para os lugares aprazíveis aos nossos olhos. O grande erro de alguns homens é olhar para as campinas e ver que lá estão mais verdejantes, e não perguntar se é do aprove de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus, e caminham para aqueles lugares. Agora, Isaac estava diante de um dilema, e poderia ter descido ao Egito, mas Deus, pela sua graça, pelo seu poder, manda ele ficar ali. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Muitas vezes no ministério, meus amados, nós enfrentamos nossas lutas, nossas dificuldades, nossas batalhas, e há momentos na vida pastoral que nós enfrentamos situações que nós achamos muito difíceis, mas nessas horas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala conosco, fique aonde você está. Faça seu trabalho aonde você está. Eu sou pastor de uma igreja há 40 anos. E nesses 40 anos foram vários momentos que eu pensei, eu vou arrumar minha mala, eu vou embora. Porque há pastos verdejantes fora daqui, há lugares mais aprazíveis. Mas olhando para a realidade de onde eu estava, olhando as lutas que havia naquele momento, eu pude, em oração, na convivência com Deus, ouvir a voz de Deus: fique, este é o teu lugar. E estou há 40 anos na mesma igreja. Estou há 48 anos no IBEL. Passamos por todas as situações. Passamos por momentos difíceis, árduos e pesados. Mas a graça de Deus é mais do que todas as coisas. Fique. Aprenda a obedecer à voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. E muitas vezes é difícil para nós compreendermos isso. O apóstolo Paulo teve de conviver também com esses momentos. Quando, em certo momento, ele olhou as dificuldades e pensou em outras regiões, e Deus disse: não, você vai ficar onde você está, porque eu tenho muitas pessoas aqui ainda. E esse é o seu ministério, esse é o seu trabalho. Homens e mulheres abençoados por Deus são aqueles que obedecem a Deus. Mas homens e mulheres abençoados por Deus são aqueles também que não só obedecem ao Senhor, mas muitas vezes enfrentam problemas de pecado nas suas próprias vidas. Nós não estamos isentos de lutar contra o pecado. Não existe nenhum homem na face da terra que não tenha lutado contra o pecado. Alguns podem tropeçar, alguns podem sentir o peso e cair, outros são levantados de acordo com a graça de Deus. O texto sagrado descreve uma situação que muitas vezes é difícil para nós compreendermos, a não ser se nós adentrarmos a visão do Oriente. No verso 7 desse texto sagrado, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque ela é formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e disse: é evidente que ela é tua esposa. Como pois dissesse: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque:
Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Meus amados, aqui nós temos uma situação dura que Isaac teve de conviver. Ele teve de lutar contra um momento difícil, contra um dilema. Ele era casado com Rebeca. Rebeca era formosa de aparência. E Isaac, sentindo isso e sentindo o olhar dos homens daquela região para com Rebeca, ele viu que possivelmente ele poderia, se afirmasse diante de todos que era sua mulher, ele poderia morrer. Houve um momento de fragilidade. É normal que nós, humanos, passamos por momentos de fragilidade nas nossas vidas. É normal que em alguns momentos as circunstâncias se tornam tão grandes diante dos nossos olhos que nós sentimos que nós estamos enfraquecidos. Nós somos homens. Então eu gostaria que cada irmão pudesse olhar e entender que 60 anos do Edgar não é 60 anos de um super-homem, é 60 anos de um homem, de um ser humano. O único ser humano que não pecou foi Jesus Cristo. Cada um de nós enfrentamos nossas lutas e podemos, em alguns momentos da nossa luta diária, fraquejarmos. Temos fragilidades. E nós precisamos ter esta visão pronta. E muitas vezes, algumas igrejas, alguns conselhos, querem olhar para o seu pastor pensando que ele é um próprio Deus. Meus queridos, é o grande erro de algumas igrejas. É o mesmo caso quando o pastor olha para o seu conselho e pensa que está cercado de deuses. Também é um erro. Todos nós somos humanos. Pode ser que em algum momento, algum vai ter uma palavra mais dura para o outro irmão. Algum momento o irmão vai chamar a atenção do outro com uma forma um pouco mais pesada. Entendamos isso. Somos humanos. Jesus Cristo foi homem. Houve um momento que Jesus Cristo pegou o chicote e disse: a minha casa é casa de oração. Então, meus jovens, quando o seu pastor um dia ficar nervoso, chamar a atenção de vocês, no zelo pastoral, e se exceder um pouco, compreenda, ele é homem. Não vai olhar para ele e pensar: ah, esse pastor meu. Não, ele é homem. Nós convivemos com as nossas fraquezas, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades. Teve uma reunião há alguns anos atrás, e a situação foi aumentando. Eu sou muito calmo, por natureza eu sou extremamente calmo. Mas a coisa chegou num momento que dois irmãos quase se agrediram um contra o outro. Não foi no conselho de nossa igreja, mas foi em outra região do Brasil, bem longe de nós. Mas dois irmãos perderam a linha um com o outro. E quando eu vi aquela situação, meus amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Parece que o sangue ferveu. Depois eu tive de pedir perdão. Eu bati na mesa com toda a força e dei um grito para que eles parassem. Acho que o meu grito assustou tanto aqueles dois irmãos que eles ficaram paralisados. O que estava caminhando para o outro parou no meio do caminho, e o outro parou também. Eu disse: isto não é papel nosso de crentes. Fragilidades. Nós temos de entender as fragilidades humanas, para nós compreendermos a beleza da graça e a beleza da bênção. O homem é abençoado por Deus, é aquele homem que obedece a Deus, é aquele homem que reconhece as suas fragilidades e crê nas promessas de Deus. A nossa suficiência
vem de Jesus Cristo. A nossa dependência total vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Às vezes o irmão pode achar difícil, mas, pastor, um homem como Paulo também teve momentos de fragilidade? Teve, meus amados. Teve um momento na vida de Paulo que é singular. Voltaram da primeira viagem missionária, ele e Barnabé. Resolveram tomar de volta a segunda viagem, organizaram para a segunda viagem. Havia alegria no coração dos dois. Dois grandes homens de Deus, Paulo e Barnabé. Aí Barnabé tomou a decisão: Paulo, nós vamos levar conosco João Marcos. João Marcos é um jovem. Na primeira viagem, ele voltou atrás, voltou para casa, fraquejou. Mas nós temos uma nova oportunidade para João Marcos. O texto sagrado de Atos coloca que houve uma discussão tão grande entre Paulo e Barnabé que eles tomaram a decisão de se separarem. Como que dois grandes homens, dois líderes, dois homens abençoados, homens diferenciados, são humanos. E Barnabé seguiu com João Marcos. E Paulo seguiu com Silas, mais tarde com Timóteo. Mas na última carta de Paulo, há uma nota que me chama profundamente a atenção: traga-me João Marcos, porque é útil para mim e para o ministério. Traga-me João Marcos. Homens abençoados são homens. Luta com as suas batalhas, com os seus momentos difíceis, mas são homens. A terceira coisa que eu gostaria de colocar para os irmãos, que quando homens e mulheres são abençoados por Deus, e são de fato diferenciados pela sua graça, também enfrentam algumas dificuldades inerentes do seu ministério, da sua vida. Eu gostaria que os irmãos pudessem olhar rapidamente o verso 18. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. Lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou de Rebiote. Disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Betseba. Meus amados, há uma coisa interessante nesse texto, que o homem de Deus tem de ter paciência para enfrentar as lutas inerentes às suas propostas de trabalho. Ele tem que ter paciência e perseverança. São duas coisas interligadas. Nós não alcançamos tudo de um dia para outro. Quando Isaque saiu, Isaque precisava de ter poço de água. Ele resolveu abrir os mesmos poços que o seu pai havia aberto no passado. Limpar aqueles poços. Não era fácil cavar poços naquela região. Não tinha as máquinas que nós possuímos hoje. Não tinha a estrutura que nós temos hoje em nossas mãos. Era com muita dificuldade que abriam os poços, que encontravam água. E depois de limparem tudo, de cavarem os poços, limparem aqueles poços, ouviram os pastores de lá dizendo: esse poço é nosso. Esta água é nossa.
Isaac poderia ter tomado uma decisão, ele poderia ter disposto o exército, ele tinha dinheiro, ele tinha condições, ele tinha pessoas, e podia ter lutado. Mas Isaac era um homem de paz. Ele simplesmente entregou aquele poço e foi cavar outro. O outro aconteceu a mesma coisa. Ele novamente entrega e vai cavar outro. A ideia aqui é de um homem que tem um alvo, eu preciso de água, então eu sou perseverante no meu alvo. Mas eu tenho paciência de esperar até o momento que Deus vai colocar paz. Nas nossas vidas nós precisamos aprender isso. Nós precisamos ter alvos. Ao mesmo tempo nós precisamos perseverar por esses alvos. Mas nós precisamos ter paciência para esperar o tempo. O tempo de Deus, muitas vezes não é o nosso tempo. Muitas vezes nós pais, às vezes, fraquejamos por causa disso. A gente quer que o nosso filho se torne adulto muito rápido. E não damos tempo ao nosso filho para que ele possa crescer, amadurecer. E de fato, ele ser adulto e assumir a sua vida. Nós precisamos ter paciência. Muitas vezes nossas casas também, nosso trabalho, nós não esperamos que as bênçãos começam a recair sobre nós. Nós gostaríamos que tudo acontecesse de uma maneira rápida. As coisas demoram. Para chegar 100 por 1, as coisas não são tão rápidas. Muitas vezes uma igreja demora a reagir. É anos de trabalho, é anos de paciência, é anos de semeadura, para depois colhermos os frutos que Deus tem para cada um de nós. E essa paciência e essa perseverança ao alvo estabelecido precisa ficar bem claro a nós. Se os irmãos olharem nesse texto sagrado, há uma coisa que me chama profundamente a atenção. A partir do verso 24, dali subiu para Berseba. Naquela mesma noite apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Vou te abençoar, não temas. Quando nós colocamos das nossas vidas a paciência e a perseverança, nós vamos compreender que Deus, na sua graça, há de sustentar cada um de nós no tempo dele. Há uma coisa interessante no apóstolo Paulo. Paulo conviveu com todas as situações possíveis, humanamente falando. Mas ele estava no cárcere. E agora a igreja de Filipos manda uma oferta para ele quando ele estava no cárcere. E Paulo, escrevendo aquela igreja, colocou uma palavra que me chama profundamente a atenção. Aprendi. Isto é, no decorrer da minha vida eu aprendi. E ele continua: aprendi a viver contente em qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O exercício diário da paciência e da perseverança nos ensina a estarmos felizes na graça de Deus. Pastorado muitas vezes nos traz muitas experiências. E se nós não tivermos paciência e ao mesmo tempo firmeza e mais do que isso, perseverança, nós não vamos ter alegria de ver as grandes bênçãos de Deus. Há muitos anos atrás eu tive uma experiência que marcou profundamente o meu trabalho. Infelizmente eu tive de disciplinar um irmão muito querido, um irmão muito amado, um irmão que eu nunca gostaria de ter disciplinado. Nós reunimos o conselho, conversamos com ele muitas e muitas vezes, mas ele estava tão arraigado ao pecado que ele não abria mão. Fomos obrigados a afastá-lo da comunhão.
Foi um momento muito choro, muitas lágrimas. Mas eu disse para ele uma coisa, que naquele dia eu não vou desistir do Senhor. Eu vou continuar indo à sua casa, vou continuar indo ao seu lar, vou continuar orando pelo Senhor. Passou-se um ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 4 anos, passou 5 anos, passou 6 anos, passou 7 anos. Eu, como pastor da mesma igreja, depois de algum tempo ele voltou a ir à igreja, sentava no seu banco. Quando chegava o momento da ceia, levantava e ia embora. Eu ia à casa dele, conversava com ele, disse: não, pastor, eu ainda estou relutando, eu não estou satisfeito com o que o conselho fez. O conselho me disciplinou, eu sei que eu deveria, mas o conselho não poderia ter me disciplinado, deveria ter tido mais paciência comigo. Eu explicava para ele, e assim fora. 19 anos. Quando entrou 19 anos, um dia, ele me abraçou na porta da igreja. Disse: pastor, o senhor já sabe quantos anos tem que eu estou sob disciplina? Eu disse: não. Tem 19 anos. O senhor me dá um abraço? Disse: dou. Foi um dia muito especial, nos abraçamos na porta da igreja, até as pessoas estranharam, 2 homens se abraçando e chorando. E o senhor reúne o conselho, eu quero voltar à comunhão. E voltou-se à comunhão. Já faz praticamente 10 anos que ele voltou à comunhão. Mas se eu não esperasse 19 anos, eu não teria a alegria de um dia vê-lo reconciliado. Paciência, experiência e perseverança são alvos que nós temos de colocar diante do Senhor. Nós não podemos desistir das pessoas, nós não podemos desistir do nosso ministério, nós não podemos desistir dos nossos sonhos, nós não podemos desistir de achar água. Toma o poço, não tem problema, eu vou abrir outro. A vida cristã é marcada assim. Por isso nós somos abençoados por Deus. Somos distinguidos pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pelas misericórdias de Deus. Mas eu gostaria de terminar a mensagem desta manhã, convidando os irmãos para um momento muito especial nesse texto sagrado. Eu vou deixar para que os irmãos leiam depois em casa. Verso 32. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando a notícia do poço que tinham cavado. Eles disseram: achamos água. O poço chamou Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. E agora eu gostaria que os irmãos olhassem esses 2 versículos, que muitas vezes quando eu leio o capítulo 26, eu penso que esses 2 versículos não deveriam estar aqui, mas estão, para nos ensinar uma das coisas mais lindas e mais preciosas que a Bíblia tem para nós. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri. Esaú era filho de Isaque, Eteu, e Bessamate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Meus amados, eu terminaria dizendo: um homem abençoado e uma mulher abençoada por Deus convivem com dramas nas suas vidas. Nós não estamos isentos dos dramas da vida. A vida não é perfeita. Nós temos dramas. Pode ser a enfermidade que bate nossos lares, pode ser o desemprego, pode ser uma situação que envolva um dos nossos filhos, nossas filhas, nossos netos. Nós convivemos com dramas. Às vezes, muitas vezes, nós não estamos preparados por isso. Às vezes eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo: eu fui fiel ao Senhor Jesus Cristo por tantos anos, fui líder da igreja, participei da igreja, e aconteceu isso da minha família. Aconteceu aquilo da minha família, na minha casa. Não leve para esse lado, meu querido. Lembre que Deus, na sua graça, nos prova para nos mostrar a sua bênção muito maior no tempo dele, na hora dele.
nós convivemos com dramas. Nós não estamos isentos dos dramas da vida. Nós nunca poderíamos estar isentos deles. Isaac teve o problema de Esaú e de Jacó. Foi um drama na sua vida. Outros podem conviver com outros dramas. O que eu gostaria de deixar bem claro, que a bênção de Deus está sobre nós. Somos homens e mulheres abençoados por Deus. Podemos ter ministérios de plantar 1 e colher 100. Podemos ver coisas grandiosas aos nossos olhos. Mas os dramas da vida chegam até nós. E nós não temos como arrancá-los de nós. Nós não temos como tirá-los de nós. Eles estão presentes. Quando você tiver tempo na sua casa, leia esse capítulo 26. E você vai chegar a essa mesma conclusão que eu cheguei. Esses 2 versículos não caberia aqui. A não ser que Deus, a sua graça, quer mostrar a nós que nós vivemos na terra. E nós estamos com os pés na terra. E os dramas existem. Hoje, 60 anos, o Reino Edgar. Um dos momentos mais alegres. Que Deus possa abençoá-lo. Ele é um homem abençoado por Deus. Casado com uma mulher abençoada por Deus. Nós vivemos assim. Mas nós devemos lembrar que os dramas existem nas nossas vidas. Então, quando for visitar algum irmão, alguma irmã, e ele tiver de contar a sua experiência e falar assim, eu estou há 50 anos na igreja, há 60 anos, há 70 anos, mas nunca pensei que poderia acontecer alguma coisa na minha família. Será que Deus não me deixou? Não, irmão, Deus não te deixou. Deus somente quer te mostrar uma coisa, os dramas existem. Confie no Senhor. É hora de depositarmos mais as nossas vidas nas mãos do Senhor. O salmista deixa bem claro, Deus prova tanto o justo como o injusto. Mas o justo vê a graça de Deus e a esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus os abençoe. Que sejamos homens e mulheres abençoados por Deus. Que obedeçam a Deus. Que lutam contra o pecado. Porque nós somos humanos. E muitas vezes termos as nossas fragilidades. Mas nós temos perdão, temos a misericórdia e temos a segurança de Deus. Por isso que é muito claro o texto de 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Somos homens. Devemos lembrar que nós precisamos exercitar nas nossas vidas paciência e perseverança. Tem um alvo a ser seguido, temos que ter paciência no tempo de Deus. E por último, lembrar que os dramas da vida não estão isentos no nosso viver. Que Deus nos abençoe. Amém.